Olá, queridos, pastor José Celestino. Estamos aqui para o volume 2 da nossa aula de escatologia, na verdade, introdução à escatologia. Evidentemente que a abordagem que estamos fazendo com vocês sobre esse importante tema do Apocalipse e introdução à escatologia é apenas uma abordagem superficial. Aprofundaremos mais no conhecimento escatológico a partir do curso avançado em teologia, mas eu tenho certeza que essa abordagem inicial já vai te aclarar muito sobre os eventos apocalípticos que estão reservados para depois da vinda de Jesus Cristo. Eu tenho certeza e quero e oro que esta abordagem inicial seja um start para que você conheça mais coisas acerca do livro do Apocalipse. Então, nessa parte B, nós queremos falar sobre a abertura dos selos. Então, é importante nós conhecermos um pouco da abertura dos 7 selos. O objetivo é conhecer os 6 primeiros selos, daqui a pouco a gente vai falar sobre o 7º também, seus significados para os nossos dias e para os dias vindouros. Apocalipse 6:1 diz: "E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi que um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer." Em Apocalipse 6:1 e 2, João revela o cordeiro vencedor, equipando o cavaleiro que tinha na sua mão, e que estava montado num cavalo branco com uma coroa. Evidentemente, esse primeiro cavalo é o mais controverso, pois não há nele nenhuma maldição revelada, e nenhuma missão amaldiçoante como os outros cavalos, para ele cumprir. Apenas diz que ele saiu para vencer. Existem vários pensamentos acerca deste cavaleiro, mas quero destacar os 2 principais. O primeiro argumento diz que esse cavaleiro é o próprio Jesus, pois se assemelha ao cavalo branco que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, em que Cristo está sentado nele. Branco representaria a paz e o evangelho de Deus. A argumentação tem suas raízes bíblicas, sim. Entretanto, este seria o único cavaleiro de coisas boas, de boas novas. Mas como o evento se desencadeará após a vinda de Cristo, o evangelho das boas novas terá sua eficácia terminada. O segundo argumento, entretanto, parece-me ser o mais razoável. Este versa sobre a ideia de que esse cavaleiro branco, esse cavalo branco com esse cavaleiro, é o próprio anticristo, porque ele quer se parecer com Deus. Veja que ele traz na sua mão um arco, instrumento de guerra e não de propagação da paz e do evangelho. A coroa dada pelo cordeiro a ele revela o principado do anticristo, que durará 7 anos, porque o anticristo será príncipe sobre toda a terra por 7 anos. E o fato de elencar ou de nomear Satanás como príncipe dessa terra por Jesus não seria a primeira vez. Quando Jesus estava próximo da sua morte, ele disse aos seus discípulos: "Vem aí o príncipe deste mundo, mas ele nada tem a ver comigo." Ou seja, Jesus já havia nominado Satanás como príncipe deste mundo. Então, ele não tomou a autoridade, mas ela lhe foi dada pelo Cordeiro. Diferentemente de Cristo, Cristo tomou a sua autoridade. Nós falamos agora, na aula passada, quando falamos sobre o Cordeiro. O tal cavaleiro não tem poder em si mesmo se o Cordeiro não o tivesse dado. Ele passa pelo Cordeiro, mostrando uma relação de forças infinitamente menor do que o Cordeiro vencedor. Ele vai cumprir uma missão dada, revelando ser apenas um serviçal. E Satanás é um mero servo involuntário de Deus, cumpridor de ordens e de juízos e punições específicas. Veja o caso de Jó, por exemplo. A frase "e saiu vitorioso para vencer" é uma ideia clara de que missão dada é missão cumprida. O Senhor permitirá o êxito do anticristo durante os 7 anos da grande tribulação. A humanidade não é pária para Satanás e para os seus ardis. Veja lá no Salmo de número 124. Segundo selo, diferentemente do primeiro cavaleiro, o segundo tem uma clara missão: tirar a paz da terra. A própria arma dada a ele revela o objetivo da sua missão dada pelo Cordeiro: uma grande espada. O terceiro selo, diante da abertura do terceiro selo, surge o cavalo preto, cujo cavaleiro estava com uma balança na sua mão. A balança representa a justiça social, que seria tirada da terra. A desigualdade, que já é grande, seria aumentada em proporções jamais vistas sobre a terra. Os seres angelicais bradam uma sentença: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Esses grãos representam o básico de uma alimentação dos pobres. O dicionário Vini diz que esta seria de capacidade de cerca de 1 litro e que seria suficiente para sustentar uma pessoa por um dia. Diz também que o preço
aqui seria 8 vezes o normal. Um denário era o valor de uma diária de um trabalhador na máquina dos trabalhadores da vinha. Ou seja, um trabalhador teria que trabalhar o dia todo para ter a comida de uma única pessoa, sem falar de sustentar uma família ou pagar outras coisas. Poupar o azeite e vinho seria a forma de dizer que a alimentação dos ricos estava garantida. Seria um tempo de quase escravidão, onde até as mulheres e adolescentes teriam que trabalhar pelo seu próprio esforço diário. Esta é a missão dada pelo Cordeiro ao cavaleiro do cavalo preto. Quarto selo. O quarto cavalo é amarelo, seu cavaleiro se chama Morte e o inferno o seguia, ou Sheol. É sem dúvida o de poder mais letal entre todos os cavaleiros. Não é para menos que ele trazia o inferno preso à sua mão. Alguns elementos são usados para o seu propósito: fome, peste, espada e feras. A morte usa 4 castigos comuns na história bíblica. Ezequiel 14, 21, Deus fala de seus 4 maus julgamentos: a espada, a fome, as bestas feras e a peste. Essa linguagem deixa claro que o próprio Deus envia estes castigos. É mais uma vez, este cavaleiro infernal sai apenas para cumprir ordens permissivas dadas por Deus. O quinto selo, o ato que se segue após a abertura do quinto selo, é um clamor por justiça. Os clamores brotam debaixo do trono de Deus e do Cordeiro e são oriundos de mártires que perderam as suas vidas pela fidelidade do Cordeiro e pelo amor à palavra dele. Perceba que as almas que clamam são 2 classes específicas: por amor da palavra de Deus. Evidentemente, existe uma distinção bem clara entre esses grupos. A palavra de Deus aqui se refere aos que morreram em obediência à lei de Moisés, a única palavra que eles conheciam até então. E também aqueles que, mesmo antes da lei, tiveram oportunidade de se relacionarem com Deus através dos contatos esporádicos com alguns homens de Deus da antiguidade. Exemplos de Abel, Sete, Enoque, Melquisedeque, Abraão, Isaac, Jacó, entre outros. Segundo, por amor do testemunho que deram. Aqui relaciona-se aos mártires da fé, homens que expuseram as suas vidas ao perigo, conforme estudamos nas 7 cartas às igrejas da Ásia. Lembra de Antipas, Tiago, Antipas, Enoque e milhares de outros servos de Deus que perderam as suas vidas. Sexto selo, o evento que precede a abertura do sexto selo foi diferente de todos os anteriores, pois ali narra uma série de eventos catastróficos em todas as áreas da vida na terra. O que mais esperar? Os servos pediram justiça e Deus responde com um terremoto. Sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Salmo 76, 7 a 9. Terremotos servem muitas vezes como instrumento da ira divina. Isaías profetizou sobre o castigo de Jerusalém. Do Senhor dos Exércitos veio o castigo com trovões e terremotos, grande estrondo, tufão de ventos, tempestade e chamas devoradoras. É a linguagem empregada por Isaías para mostrar como será grande o juízo de Deus. O céu enegrece, a lua se torna em sangue e as estrelas do céu se recolhem. É a linguagem de Jesus quando prediz a destruição de Jerusalém pelos romanos, em Mateus 24 e 29. Quando o Cordeiro abre o selo e vem um terremoto e a escuridão, temos certeza que representa um castigo divino contra os inimigos de Deus. Agora, o sétimo e último selo. Nesse ponto do nosso estudo escatológico, deparamos com os eventos poderosos. Esse hiato que existe entre o sexto e o sétimo selo, acontece algumas coisas. Esse ato profético mostra alguns assuntos emblemáticos. O primeiro deles a ser destacado é o tema dos 144 mil assinalados. Segundo o renomado teólogo pentecostal Stanley Horton, há uma cronologia explícita nesse tema. Os 144 mil assinalados representam pessoas totalmente dedicadas a Deus, que rejeitam o pecado e buscam fazer o que é correto diante de Deus. Tais pessoas estão claramente em contraste com as pessoas que aceitaram a marca da besta e estão condenadas juntamente por adorarem a este falso Deus, ou seja, aqueles que rejeitaram o sinal de Deus, lembrando que não existem 3 caminhos. Ou se aceita o sinal do Espírito, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se você não aceitar isso, você recebe o sinal da besta. O número 144 mil representa a completude das pessoas. Existem basicamente 2 correntes de pensamento acerca desse. Primeiro, judeus de nascença, israelitas que se converteram a Cristo, trazendo consigo uma espécie de bênção dupla, haja vista que crê em Cristo e tem a cidadania e a eternidade abraâmica. Israel de Deus, cristãos gentios que se converteram a Cristo, que agora são, por ordem de Cristo, descendentes de Abraão. O fato de eles serem selados era porque antigamente os selos eram usados
dando caráter de autênticos e invioláveis. O selo na testa era uma espécie de marca espiritual, como é a marca dos salvos, como eu acabei de citar, Efésios 4:30. Ainda nesse ato tem a presença ali das duas testemunhas. Existem muitas especulações sobre quais sejam as funções e a identidade das duas testemunhas. Alguns grupos de pensadores sugerem que essas duas testemunhas são, na verdade, dois grupos de pessoas que executarão as ordens de Deus. Contudo, é fácil rejeitar tal ideia por não haver um texto sagrado que mostre isso de maneira específica. Portanto, trata-se de duas pessoas, sim, dois indivíduos. As duas testemunhas estão descritas em Apocalipse 11:3, como castiçal que estão diante de Deus na terra. Paralelamente a esta definição está o texto de Zacarias, que no primeiro momento se refere a Josué e Zorobabel, mas que pode ter uma relação com as duas testemunhas apocalípticas. São os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Está lá na profecia de Zacarias, no capítulo 4 e o versículo de número 14. Esses dois profetas agitarão o reino do anticristo, desmascarando-o como emissário de Satanás e proclamando sobre a terra os juízos de Deus. O ministério dessas duas testemunhas durará 1260 dias, está lá em Apocalipse 11, de 1 a 3. Eles têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11:6. Terminado o ministério de 42 meses, a besta os matarás e expor-lhe-ás o corpo na praça da cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Apocalipse 11:8. E todos se alegrarão com a sua morte. Depois de 3 dias e meio, Deus enviar-lhe-ás o espírito de vida, pondo eles de pé na vista de todas as pessoas. Em Gálatas 1:18, Paulo diz: mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo dos céus, vos pregue um outro evangelho que vai além da que temos pregado, seja maldito. O evangelho eterno que será apregoado será o mesmo que está sendo apregoado em nossos dias. Não existe um outro evangelho em curso durante a grande tribulação. A mensagem deste evangelho sempre será a mensagem redentora, a notícia da morte de Jesus Cristo. Entretanto, este evangelho, diferentemente do que acontece na época da graça em que vivemos, não terá a presença do Espírito agindo no convencimento do pecador. Acreditamos que o aspecto será apenas para nível de propagação e informação, e jamais será o de convencimento e salvação. Caso contrário, deveríamos crer então que a porta da graça não se fecha no arrebatamento. E o sétimo selo, propriamente dito. Aqui a mesma cena é mostrada como uma história contada. Primeira trombeta é descrito como tempestade de Saraiva. Segunda trombeta, João descreve como montanhas ardendo em chama. Terceira trombeta, utiliza águas doces como instrumento contra o iníquo. Quarta trombeta, nessa trombeta 1/3 do sol e da lua e das estrelas é atingido. Quinta trombeta, quando o anjo a toca, João vê uma estrela que cai do céu na terra. Sexta trombeta não representa uma guerra específica, mas todas as guerras passadas, presentes e futuras ocorrem ao longo do mesmo espaço de tempo entre a primeira e segunda vinda de Cristo. Sétima trombeta, a sétima trombeta introduz o juízo final. Não se trata de uma destruição, mas de uma introdução. E essa breve introdução presente na sétima trombeta nos mostra que quando o dia do juízo estiver chegando, o esplendor real da soberania de Deus será revelado em sua totalidade e toda a oposição será destruída. Agora vamos para os eventos finais. O texto está Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarás, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Milênio. Apesar de ser um dos temas mais controversos de toda a revelação apocalíptica, e existirem pelo menos 4 posições que se pressupõem a responder questionamentos sobre o milênio, você já deve ter ouvido falar: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista. Queremos pular direto para a compreensão particular que temos acerca do milênio. Evidentemente que esse assunto será melhor dissecado, como eu disse, nos próximos módulos do nosso curso, e aprenderemos todas essas teses com vagar e muita atenção. Mas entendemos que o milênio será após a destruição dos exércitos da terra, porque todos os exércitos da terra se juntarão para destruir a nação de Israel. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão.
A batalha do Armagedon, o final da batalha do Armagedon, mostrará Cristo descendo, assoprando contra os exércitos da terra o sopro da sua boca. Eles serão destruídos. O monte das oliveiras se abrirá em duas partes, um rio nascerá dali, e esse rio descerá até o mar morto, e haverá vida no mar morto. Veja, depois desse evento começa o milênio. O milênio dura 1000 anos. Qual é o propósito de Deus para o milênio? Haja vista que não terá salvação nele. Então por que esses 1000 anos? O milênio será a grande argumentação de Deus para o próximo evento, que é o juízo final. Então veja, em rápidas palavras, você pode ter acesso a tudo isso aí no nosso material. Mas o milênio servirá basicamente para que as pessoas agora, sem a interferência, sem a inclinação de Satanás, as gerações do milênio, elas viverão completamente de maneira pecaminosa, sem a presença de Satanás. Então, as pessoas terão capacidade de viver 1000 anos, mas não viverão. A Bíblia diz que um pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então veja, mesmo sem Satanás, as pessoas pecarão muito, reduzindo as suas vidas, porque o salário do pecado é a morte. Não é Satanás que lhe impõe isso, é o próprio pecado da pessoa. Então veja, as pessoas viverão pouco no milênio e morrerão no milênio, mas não terão como acusar Satanás, porque Satanás e as forças demoníacas estarão amarradas durante 1000 anos. Essas gerações, quando estiver terminando o milênio, o Senhor soltará Satanás, e ele sairá, porque sabe que tem pouco tempo, a enganar toda a terra. E o próximo evento será então uma grande batalha, onde Deus destruirá a todos. Vai ter o juízo final. Então o Senhor, nesse juízo final, chamará todos para o julgamento. E o histórico pecaminoso da população mundial do milênio será a grande prova de Deus de que o homem não peca por causa de Satanás. Porque qualquer pecador poderia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei. E assim, o culpado disso foi foi Satanás, foi seus ardis, foi as suas tentações. E Deus vai mostrar através da geração do milênio de que nós somos maus, sem mesmo a presença de Satanás. Eu gosto de uma frase que diz que quando o homem quer atravessar o rio da santidade para o rio da perdição, Satanás é apenas aquele que lhe dá o barco. Ou seja, a tendência, a vontade do homem de ir ao pecado é algo que é do homem. Satanás apenas auxilia o homem. Satanás coloca o combustível nesse homem para que ele se desvie do Senhor. Então a maldade está no coração do homem. Por isso o homem será julgado. O grande julgamento do trono branco será com base no milênio. O milênio mostrará que as pessoas sim são pecadoras e precisam assumir as suas responsabilidades de pecado. Lembrando que no julgamento do trono branco não haverá absolvição. Será um julgamento apenas protocolar. O Senhor vai julgar as pessoas, vai dar a eles um julgamento, mas todos eles serão lançados no inferno. E por último, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, que é chamado de a segunda morte. Logo após esse evento, a Bíblia diz que começará um novo céu e uma nova terra, onde o mar já não existe. O profeta no Antigo Testamento diz que os elementos ardendo todos se desfarão, e Deus fará um novo céu e uma nova terra. Essa é a nossa esperança final para viver para sempre com o Senhor. Eu quero admoestar todos os alunos desse curso que eles possam se debruçar sobre as 7 lições que estão aqui no nosso livro, que estão no nosso livro em PDF. Debruce-se sobre as 7 lições, onde terão toda essa gama de informações que eu lutei para passar aqui em 2 videoaulas para vocês, rápidas. Eu quero que vocês tenham acesso a todo esse material e possam olhar com muito vagar e com muita atenção para todos esses eventos que estão preditos nas Escrituras Sagradas. Que o Senhor Deus possa aclarar a sua mente, que o Senhor Deus possa, com o aprendizado dessa lição, dessa matéria escatológica, fazer com que o nosso coração esteja cada vez mais preparado para recebermos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, como disse Paulo à igreja de Tessalonicenses, seremos arrebatados juntamente com eles. E assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E a admoestação paulina é a admoestação que eu cumpro agora. Admoestai-vos uns aos outros com essa palavra. Aconselhai-vos uns aos outros com essas palavras. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, querendo Deus.